Capítulo 12 de Êxodo. Shemot. Êxodo 12. Disse Yahweh a Moshe e a Arão, na terra de Mitzraim, do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, o principal, Reshit. Será o primeiro mês do ano. Por isso que eu, Felipe Cunha, não comemoro a tradição, como a tradição judaica faz, que é em setembro ali, tá? Eles comemoram o calendário segundo a tradição judaica da criação, segundo eles, seguindo uma tradição. Eu sigo o que está na Bíblia, tá bom? E não existe comemoração de final de ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 do mês, que cada um tome para si um cordeiro para cada família, tá? Um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir o cordeiro, então se ajuntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós escolhereis entre os cordeiros e entre os cabritos. Guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a Assembleia da Congregação de Israel o degolará à tarde. Tomarão um pouco de sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas que comerem. Naquela mesma noite comerão carne grelhada no fogo, churrasco, com pães matzah, sem fermento, pães sem fermentação e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estás pronto para partir. Cinto atado, sandália nos pés e cajado nas mãos. Né? Comereis às pressas. É a peça de Yahuwah. Passar, que significa passar por cima. Então, a palavra hebraica peça vem da raiz que quer dizer soltar. Então, o anjo da morte viria, quando visse o sangue no umbral, ele soltava. Pulava para outra casa. Tá bom? É isso aí. Então, essa festividade bíblica faz menção a essa história que eu acabei de ler. Que lá em Peça nós vamos ler. Já que nós não vamos comemorar exatamente a Peça, lá de Êxodo, nós vamos comemorar um memorial da Peça. Por que, Felipe, isso? Porque, conforme eu li aqui, uma vez dentro da terra que o Senhor vos deu, farás esse serviço. Peça é para a terra de Israel uma festa que, se você estiver na Judéia, se você estiver na Galileia, você tem que ir a Jerusalém. Se você estiver no norte, você tem que vir para o sul. Se você estiver na África, você tem que ir para Jerusalém. Lembra que Paulo, em uma parte de Atos, estava longe e ele queria comemorar Pentecoste. Então ele sai apressadamente para voltar para Jerusalém, porque as festas bíblicas só podem ser comemoradas em Jerusalém. Por causa de quê? Por causa do sacerdote, que só tem em Jerusalém. Se existir um outro sacerdote fora, é culto estranho, é culto de Jeroboão lá no norte. Culto falso, mentiroso. Entende? Então, nós temos que deixar claro e colocar os pingos nos i. Se você não entender muita coisa que eu estou falando, depois você volta à live, tá bom? Para mim não perder a linha de raciocínio, eu tenho que seguir ela, tá? Então, o que acontece? Nós temos que entender, Peça deveria ser feito como Yeshua fez. Só judeus, porque Yeshua, na noite de Peça, ele só estava com judeus. Não adianta discutir, tá? Pode chorar. A verdade é essa, só tinha judeus ali. Quando você vai em Corinto, eles não estão comemorando Peça, porque não pode, não tem Corban, não tem o sacrifício. Eles não estão comemorando Peça. Por que não, Felipe? Porque Peça depende do sacerdote. E para você ir no sacrifício, você tem que ser judeu. Então aqui é só entender um pouco de Torá, gente. É só entender um pouco de lei. Vocês vão entender que lá em Corinto é festa ágape, festa do amor. Eles estão tentando fazer uma
um memorial dessa festa, justamente por causa do cordeiro que morreu. Então, o que eu faço todos os anos? Eu comemoro esse memorial da Pessa, que lembra de Yeshua. Então, o que eu faço? Eu leio a história de Pessa, a saída do Egito, leio os evangelhos da história de Yeshua, e como as ervas amargas, porque é simbólico, como a matzá, porque também tem um simbolismo importantíssimo, e o vinho, o suco, né, de fato, que tem um simbolismo importante. Então, eu faço uma lembrança tanto da festa bíblica, tanto da história de Yeshua. Então, eu consigo, em uma só única oportunidade, eu lembro da peça bíblica, de uma forma de memória, e estou também lembrando de Yeshua. Porque existe a conexão de Yeshua com o Cordeiro, existe essa conexão porque Yeshua está dentro de uma festa. Todas as vezes que comeres em memória de mim. Eles iam comemorar aquele jantar quando? Toda semana todo mês eles iam comer um cordeiro? Não. Todos os meses eles comiam ervas amargas? Não. Todos os meses eles comiam pão sem fermento? Não. Então é simples de entender que aquele rito é uma vez por ano. Eu, Felipe Cunha, concordo que não deve se comemorar Pessa quem não faz parte de Techuvá. Mas, Felipe Cunha, eu ainda não me batizei. Posso, porém, está aqui. O batismo é um ritual, vamos dizer assim, é um cerimonial que é necessário. Mas, enfim, se você está em Techuvá, se santificando, está largando a vida de erro, você está na caminhada, falta em você um mikveh. Eu acho relevante você fazer o mikveh, tá bom? Alguém fazer por você. Mas se não tem ninguém para fazer, mas eu já estou em processo, isso eu vejo que, como é um memorial, eu creio que pode ser feito. Agora, se você não está seguindo o caminho do eterno, não está se santificando, não está largando a velha vida, continua com o pé no mundo, não faz sentido nenhum você comemorar uma festa dessa, porque essa festa é para quem decidiu servir o eterno. Se você não deu tempo de batizar, isso não é empecilho de você participar do memorial. Agora, se você está com o pé no mundo, continua na mesmice de sempre, continua falando palavrão, continua vivendo porcaria, continua sendo, muitas das vezes, praticando coisas inconvenientes, não faz sentido participar. Porque justamente é uma festa para discípulos, para quem determinou em sua vida, escolheu viver na contramão de um mundo. Segundo ponto, ceia quer dizer jantar. E quer dizer à noite. Então, nós fazemos à noite justamente porque é ceia. Simples assim. Tá bom, queridos? Crianças podem participar sem problema nenhum. São filhos de pessoas da Techuvá? Estão seguindo o princípio? Pode. Pode participar. Por que não pode? Por que uma criança que está ali seguindo o caminho do eterno não pode participar de Pessa se as crianças em Pessa participavam? Ponto. Como que se faz? Eu vou fazer com ervas amargas. A escolha, você pode usar um agrião, uma chicória, um alface que seja amargo, tá? Não precisa de muito. Como nós estamos lembrando da festa, você usa um galhozinho. Matzá, como é que eu faço? Tem duas opções. Você pode comprar ela. Se você mora em São Paulo, é muito fácil. Tem lojas que tem o pão, tá bom? E vou fazer com suco. Tá bom? Mas o que a gente vai fazer na Pessa? O principal, quando se começa um jantar judaico, se cita a bênção da primeira taça. Quando se termina, se cita a última. No meio dessas duas, tem uma que é de Yeshua. Então isso aqui, vou usar 4, a tradição usa 4, mas o que a gente tem que entender? Que quando se começa um jantar judaico, se começa com uma taça. Esse é o procedimento. Para início. Quando termina, também se usa uma taça. Então você já tem 2 taças, uma para começar e uma para terminar. Ponto. No meio das duas, tem uma que vai lembrar Lucas 22, 17. Então Yeshua tomou o cálice, deu graça e disse: tomai e reparti entre vós. Ele disse, tá? Nessa parte aqui, possivelmente, pode ser
A primeira taça é a taça da santificação, tá? E aí o que acontece? O judaísmo messiânico tenta pegar um pouco da tradição e juntar Yeshua. Eu considero interessante fazer a taça da santificação, que é a primeira taça, fazer a última taça e fazer a taça que lembra de Yeshua. Depois faz o procedimento do pão, da lembrança do pão, que é a matzá, né? Faz o ritual da erva. Uma coisa que eu quero falar para vocês, é tudo muito simples. É uma coisa, é um jantar, mas é algo que tem que ser simples, mas tem que ser algo ao mesmo tempo santo. Tem que ser algo realmente de lembrança, mas tem que ser algo, não pode ser roboticamente, sabe? Então é algo simples de fazer, sem embaraço. Começa-se com uma taça de suco, iniciando. Você vai tomar a segunda taça que fala de Yeshua, você vai comer ervas amargas, depois você vai ler uma outra parte do Evangelho que vai citar essa parte de Yeshua também, e no final você termina, tá? Então, Lucas 22:17, tá? Você vai, então, tomou a primeira taça, porque lá no livro de Lucas, se você ler lá, tem duas taças ali. Uma primeiro que ele, Lucas 22:17, e lá na frente ele toma outra. Então aqui você toma a primeira, taça da santificação. Você fala das ervas amargas e come as ervas amargas, lembrando, eu vou falar de cada símbolo, mas primeiro eu vou estar lendo aqui. Qual o simbolismo da erva amarga, pão sem fermento e o suco? Eu cito as pragas, quais são? Rã, sangue, rã, piolhos, moscas, pés de animais, úlceras, pedras, gafanhotos, escuridão e morte dos primogênitos. Eu cito, tá ok? Falo da história de Peça, tá bom? Leio 1 Coríntios 5:7, pois Yeshua, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Explico o significado da palavra Peça, que é saltar por cima, tá bom? A gente vai tomar a segunda taça, cita a bênção. Em todas as vezes que for tomar uma taça, cita a bênção do vinho. Você pode citar em português: bendito és tu, eterno Elohim, rei do universo, que criaste o fruto da videira, em nome de Yeshua HaMashiach. Aí você toma a segunda taça, tá? Aqui a segunda taça, ela, nessa revistinha aqui, não explica o significado, mas eu já vou falar para vocês aqui. E depois aqui, pode citar Lucas 22:20, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança derramado por vós. Tá bom? E aí, bebe a terceira taça. Então veja só, a terceira taça você lê Lucas 22:20. Semelhantemente, depois de cear, tomou, tá? E lá no começo, a primeira da santificação cita Lucas também. No final, você cita os salmos, Salmo 118, Salmo 17, você pode citar o Salmo 118, Mateus 21, 112, 114, 115, 113, 118. Bom, no final de tudo, tá? Você vai tomar a última taça, tá bom? E aqui diz, você vai finalizar e você pode citar. Aqui é tudo tradição, né? Hag Sameach Pesach, feliz festa de Páscoa. Lashana Habaar Birushalayim, ano que vem em Jerusalém. O sentido das ervas amargas: vida de escravidão, de amargura. Pão sem fermento significa que não deu tempo de levedar porque saiu correndo, mas também fala de o pão da pobreza.